Bom dia, igreja. Vamos então dar início à nossa sequência de aulas que a gente já tem realizado neste ano, que é sobre interpretação bíblica. Os irmãos se lembram quais foram os assuntos que nós tratamos nas últimas aulas? Se os irmãos quiserem falar aqui, o que a gente tratou nas últimas aulas? O irmão se lembra? Literatura poética. Mais alguma coisa? Tem que puxar lá na memória, lá no fundo da memória. Ao longo das aulas, a gente tem tratado a respeito de princípios de interpretação bíblica, correto? Lá na primeira e segunda aula, a gente falou sobre alguns princípios gerais da interpretação bíblica. Como se fazer uma exegese, o que é hermenêutica, propriamente dito. Então, uma boa hermenêutica e uma boa exegese tem que partir de certos princípios, no qual a gente falou que, para a interpretação bíblica, a gente tem que considerar o aspecto da Escritura de ser divino e humana, de tanto ser uma obra de Deus, revelação de Deus, mas também ser utilizado autores humanos. Então, a gente tem que considerar este aspecto, e justamente por isso a gente tem que considerar, então, no aspecto divino, de que somos dependentes do Espírito Santo para conhecermos a palavra de Deus, para aprendermos a palavra de Deus. E do aspecto humano, devemos considerar, então, o texto, através do método histórico-gramatical. Nós consideramos o contexto daquela passagem, nós consideramos a língua daquele texto, no caso, o grego e hebraico, então a gente tem que se preocupar com as traduções e se preocupar com o contexto histórico, político, cultural. Então, esses são os princípios gerais no qual nós falamos. E a partir daí a gente falou também, então partimos para os gêneros literários das Escrituras. A gente começou lá, o primeiro gênero literário que a gente falou foi os textos narrativos, que é predominante no Antigo Testamento e que faz predominante nos livros que nós chamamos de livros históricos. Lá, além dos livros históricos, Samuel, Reis, Juízes, etc., o Pentateuco também, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Gênesis, Êxodo e etc. E esses livros, predominantemente são compostos, são livros no qual é predominante o texto narrativo. Então, a gente falou, como identificar o texto narrativo? A gente tinha dito, nesta aula, que é importante, então, a gente considerar a personagem do texto, o ambiente, a questão do cenário, o enredo, as cenas que elas se encadeiam e formam um enredo, uma história, uma narrativa com começo, meio e fim. Então, a gente deve considerar esses aspectos do texto narrativo, identificar o que é um texto narrativo. Depois, a gente falou, então, sobre a literatura poética, e aí a gente falou sobre os salmos, falamos sobre Provérbios também, que também tem alguns pontos poéticos, e aqueles livros que são considerados poéticos, e aí a gente tratou sobre as figuras de linguagem, a linguagem sendo utilizada de maneira metafórica, a linguagem sendo utilizada de maneira simbólica, e a gente tem que se atentar ao que é uma símile, o que é uma metáfora e essas coisas. Depois a gente falou sobre a literatura de sabedoria, e aí aqui eu busquei trazer mais um contexto histórico e falar a respeito como é que a sabedoria era algo comum no Antigo Oriente Próximo, aquela região da Mesopotâmia, aqueles povos que viviam naquela região no período bíblico. E a sabedoria era uma literatura, um gênero comum daquele contexto cultural. E a literatura de sabedoria que a gente falou então, tratou especificamente do livro de Provérbios. E não apenas do livro de Provérbios, mas Jó e Eclesiastes também faz parte da literatura de sabedoria, que é o homem, o sábio, ele buscar, através da observação da criação, identificar a verdade de Deus através da observação da criação. E hoje, nós vamos então continuar com esses estudos sobre os gêneros literários da Bíblia, e vamos falar então da literatura profética. Falamos então de narrativa, de poesia, de sabedoria, e agora nós vamos falar de literatura profética. Percebe que a gente está fazendo um percurso linear
Começamos, então, com narrativa que é predominante no Pentateuco e nos livros históricos. Depois partimos para o poético, que está lá em Salmos, que é a sequência direta dos livros históricos. E agora a gente está indo para a literatura profética do Antigo Testamento. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aos irmãos é: o que é profecia? É algo que parece ser simples, mas no nosso contexto na verdade, é muito difundido a ideia errada de profecia. De maneira geral, no evangelicalismo brasileiro, profecia está muito mais associado com a capacidade de adivinhação. Mas o que é profecia de acordo com o Antigo Testamento? De acordo com o ofício profético estabelecido por Deus no Antigo Testamento. É isso mesmo. E é interessante que profecia aparece hoje. Hoje, profecia está muito mais associada com a forma do que com conteúdo. Se a gente vê o irmãozinho lá já começar a sambar, é profeta, né? Hoje é muito mais a forma, o externo, do que o conteúdo propriamente dito. E eu trouxe para vocês essa tabela apontando a formação do cânon do Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, dentro da perspectiva do cânon hebraico. Se a gente pega o nosso Antigo Testamento, a gente vai ver que ele está sendo organizado de uma certa forma, os livros, eles estão dispostos de uma certa ordem. Nós temos, começa lá com Gênesis, o Pentateuco, os primeiros 5 livros, os livros históricos, os livros poéticos e a literatura profética, começando, se eu não me engano, com Isaías e em diante, que é os profetas maiores e os profetas menores, aqueles profetas que são livros mais curtos. Essa é a organização dos livros dentro da Bíblia ocidental, dentro do cânon ocidental. A Bíblia, de acordo com a igreja cristã e principalmente protestante, onde não tem o acréscimo daqueles livros que a igreja católica entende como também inspirados, etc. E esta aqui é a formação, então, da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica é os mesmos livros, só que está organizado de uma maneira diferente. Se vocês perceberem, está lá, praticamente dividido em 3 grupos maiores: a lei, os profetas e os escritos. A lei, os profetas e os escritos é o que compõe a Bíblia hebraica, que é o que é chamado de Tanakh ou Tanash. E essa organização é interessante, porque isso faz a gente entender muito bem até a questão do ofício profético. Quando a gente vê a partir dos profetas, a lei é o Pentateuco, como nós o conhecemos. Os profetas, ele vai ser composto dos livros dos profetas, que nós conhecemos como livro dos profetas, dos maiores e os menores, como também os livros que nós consideramos como históricos, que nós organizamos dentro do nosso Antigo Testamento na ordem de livros históricos. Para a Bíblia hebraica, está dentro da ordem de livros também proféticos. E por que isso é importante, é interessante? É porque quando a gente trata sobre a profecia ela não está restrita apenas aos livros dos profetas. Isaías, Amós, Sofonias, não são apenas estes. Quando a gente fala dos profetas, a gente também vai tratar sobre o livro de Samuel, de Reis, porque ali também a gente vai ver o ofício profético. Ali a gente vai ver os profetas em ação. E é justamente essa concepção, a gente vê os profetas em ação, como Elias e Eliseu, que dentro da organização da Bíblia hebraica está dentro, então, daquela parte maior, os profetas. E isso é muito interessante, justamente para o primeiro ponto que nós gostaríamos de tratar, é que essa é, então, a formação do cânon ocidental. Se vocês notarem, é dividido a lei,
que é a Torá na Bíblia hebraica, é a mesma composição, é o Pentateuco, mas aí nós organizamos, então, em poesia, que são os livros poéticos que nós tratamos, história, os livros históricos, que começa com Josué, e vai, então, até o livro de Esté, e os livros dos profetas, que nós entendemos como profetas maiores e menores, por causa do tamanho do livro. Isaías, Jeremias, etc., que o livro é muito maior, chamamos de profetas maiores. Aqueles livros pequenininhos que a gente consegue ler em um dia, nós chamamos de profetas menores. Então, é mais nesse sentido, é uma questão mais didática. E quando a gente trata, então, da profecia, e a gente tem dentro da perspectiva dos profetas atuarem na história de Israel, e a gente contrai essa atuação dos profetas nos livros históricos, a gente vai entender, o primeiro ponto é aquilo que o Alan já falou. Os profetas são o símbolo dos emissários de Deus no Antigo Testamento. Essa frase, essa oração, eu extraí deste livro aqui, este autor, que é o pastor presbiteriano Paulo Uon. A base desse estudo, eu uso outros livros, mas predominantemente eu usei este livro aqui, e eu sempre falo de onde eu tirei as informações, para que os irmãos possam saber qual é a fonte bibliográfica. E este livro aqui, Teologia do Antigo Testamento. Além de outras fontes, esses foram a base principal do nosso estudo de hoje. E este autor, Paulo Uon, ele vai falar então que os profetas são símbolos dos emissários de Deus. Os profetas são aqueles responsáveis por levar a palavra de Deus. À medida que o Antigo Testamento se desenrola, uma forma de falar divino ganha proeminência. Deus fala por meio de seus profetas escolhidos, com palavras que eles proferem em línguas humanas comuns. Eu deixei em negrito essas partes, que é importante. Quando a gente fala de profecia é a palavra de Deus. Ponto. É isso. A profecia é a palavra de Deus. O profeta é aquele que é escolhido, que é chamado por Deus para falar a sua palavra. Esse é o primeiro ponto básico do sentido de profecia. Antes da gente falar de profecia como proclamação e o elemento mais preditivo de anunciar coisas do futuro, a base da profecia é isso, é a palavra de Deus, é falar a palavra de Deus. E isso, como a gente percebe na própria observação de um quando ele cita outro autor, ele vai falar que é em línguas humanas comuns. É Deus se revelando aos homens em linguagem humana. E é interessante que no próprio livro que eu utilizei, o autor ele vai partir dessa ideia da revelação de Deus, e o livro dele é justamente esse. E Deus falou na língua dos homens. E a profecia é justamente isso, é o agir de Deus em falar na linguagem humana, utilizando, então, os profetas como intermediário. Então, os profetas vistos então, como esses intermediários que ligam Deus ao seu povo, ao povo de Israel. Sendo assim, a voz profética é o chamamento de Deus em tempos de crise. Ela decorre dentro da concepção veterotestamentária do distanciamento da relação com Yahvé, em termos gerais, no que diz respeito ao ser humano, e em termos mais específicos, no que diz respeito ao povo de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente entende é que a profecia é a palavra de Deus. O profeta é aquele chamado para falar a palavra de Deus. E quando a gente estuda a história de Israel, a gente vai ver que os profetas eles aparecem no momento que o povo de Israel está em crise. A gente vai perceber que é no momento que o povo de Israel está começando a se distanciar de Deus, a desobedecer, a quebrar a aliança de Deus estabelecido lá com Moisés, que então os profetas vão começar a aparecer na história. Então, a gente sempre associa o profetismo de Israel com a questão da crise religiosa, ou a crise de Israel de quebrar a aliança estabelecida com Deus. E isso é muito legal, porque a gente vê a primeira característica da questão do profetismo. Os profetas eles são chamados para fazer com que o povo realmente se volte para Deus. E quando a gente fala disso,
A gente vai ver então que os profetas eles tinham basicamente duas funções. Os profetas são agentes de Deus que promovem uma de duas atitudes: reaproximação de Deus com o seu povo por meio do arrependimento ou o juízo derradeiro decorrente da rebeldia. Então, o profeta era chamado chamado por Deus para falar a palavra de Deus, para fazer com que aquele povo se voltasse à aliança, voltasse à sua fidelidade com Deus, a deixar de desobedecer a aliança estabelecida, que Deus estabeleceu. E ou o povo, eles então se arrependiam, como a gente vê no caso, alguns casos específicos, ou eles recebiam o juízo de Deus. E a gente vai ver isso muito na história do Antigo Testamento: juízo atrás de juízo. E é basicamente a função do profeta, quando ele era chamado, era para trazer então o povo a essa relação, essa comunhão com Deus. E quando a gente fala de... Isso a gente ainda vai tratar um pouquinho mais para frente. Eu peço que os irmãos abram lá em Deuteronômio, capítulo 18. A gente vai trabalhar mais com este texto de Deuteronômio 18. No texto que eu coloquei aqui no slide, a partir do verso 18, 18 e 20, a gente vai ver algo muito interessante. Deus falando a Moisés. A gente vai ver escrito assim no texto: suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, um profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que fará em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração: como conhecerei a palavra que o Senhor não lá falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Essa aqui eu fiz a leitura do 15, do verso 18, na verdade, até o 22. Nessa primeira parte, do 18 ao 20, a gente vai ver Deus falando: eu levantarei um profeta que vai ser como você, como Moisés. Aqui, o primeiro ponto que a gente entende sobre a questão do profeta e o ofício profético é que a gente já vê na figura de Moisés um modelo de profeta. Não é Moisés que vai estabelecer a instituição profética, o profetismo como instituição. Isso vai acontecer posteriormente, como nós vamos ver. Mas é em Moisés que a gente vê, então, o modelo de profeta. E isso é interessante porque Moisés... Qual foi a missão de Moisés? Libertar o povo do Egito. Mas Moisés estava representando quem? Quando ele foi chamado? O próprio Deus. Quando ele vai ao Egito, ele confronta Faraó, ele está confrontando Faraó por causa da sua própria capacidade? Ou dos seus próprios talentos? As coisas os milagres que são realizados no Egito, são realizados por quem? Pelo próprio Deus. Então a gente percebe que Moisés está sendo o próprio representante de Deus, o emissário de Deus ao Egito. E é Deus executando o juízo sobre Faraó e sobre o Egito, através do próprio Moisés, como instrumento, como emissário. Então a gente vê no próprio Moisés um modelo de profeta. E isso a gente vai ver se desenvolver mais para frente. Quando a gente vê nesta passagem em si, a gente vai ver que, além de Moisés ser, então, um modelo de profeta, aquele que ouvia a voz de Deus e fazia essa intermediação entre Deus e os homens, a gente vai ver que Deus ele vai falar algo interessante, que é justamente aqueles que não são profetas, aqueles que não vamos dizer assim, o povo de Israel deveria obedecer justamente aqueles que
falarem a palavra de Deus da maneira como ele disse que tinha que falar. Se algum profeta se levanta e fala aquilo que Deus não falou, isso o povo não deveria dar ouvidos. Ou se falar em nome de outros deuses. Então percebe que pode ser um profeta que fale em nome do próprio Deus Yahvé, mas ou um profeta que fala em nome de outro Deus. Se fala, mas aquilo não é da própria vontade de Deus, não foi Deus que disse para dizer, essa pessoa não se deve dar ouvidos. E isso, trazendo para os nossos dias, existe muito disso hoje. Pessoas que se levantam falando no nome do Deus que nós conhecemos, o Deus Santo de Israel, mas que não são palavras que o próprio Deus mandou falar. E essas pessoas, o que nós devemos fazer? Não dar ouvidos, né? Logicamente, nós não devemos dar ouvidos. E é interessante que a gente vê, então, Moisés sendo esse modelo de profeta, e mais para frente, a gente vai ver algo interessante sobre a instituição do profetismo lá em Samuel. Antes disso, em Êxodo, quando Deus chama Moisés, ele vai dizer algo interessante, em Êxodo 4,16. Assim como Deus falou ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E Êxodo 7,1. O Senhor lhe respondeu, deu-lhes a minha autoridade perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Percebe que aqui a ideia de profeta é ser o próprio porta-voz de Deus, falar as palavras de Deus, não é falar coisas sobre Deus, mas é falar a própria palavra de Deus. E isso é algo bem importante, porque falar de Deus todo mundo fala. Agora, falar a palavra de Deus propriamente dita é algo que era algo característico da profecia. E aqui a gente vê essa ideia do profeta falar a palavra de Deus, quando o próprio Deus diz que o próprio Moisés será como Deus, e Arão será como o porta-voz de Moisés, como o porta-voz de Deus. Então a gente percebe que a profecia é justamente essa relação em falar a palavra da divindade de Deus, e não as palavras de qualquer pessoa, não ser o emissário de qualquer autoridade, mas ser o emissário do próprio Deus. Pode falar? Por isso que temos que ler muito a palavra, para poder conhecer isso, né? A gente sabe o que vai ser tudo errado, e decorar um pouco para errado. Isso é algo muito interessante, porque quando a gente fala de profecia, nos nossos dias, profecia é essa questão mais de adivinhação, de sapatear, de fazer um monte de coisa e colocar o eis que eu te digo no meio, né? Eis que eu te digo que amanhã você vai ganhar arrumar um emprego, né? Mas a gente tem que se a profecia é a própria palavra de Deus, nós já temos um livro que é propriamente profético, que é a própria palavra de Deus escrita. E quando nós escutamos profecias hoje em dia, se essas profecias já vão contra a própria profecia de Deus, registrada no Antigo e no Novo Testamento, que é a própria palavra de Deus, a gente vê que está tendo uma confusão aí. Não entendi. Aí a gente vai chegar nesse assunto no finalzinho dessa aula. Aí a gente vai tratar desse assunto no finalzinho dessa aula. Mas se alguém falar e for conforme a palavra de Deus, o que a gente deve fazer? Ele é profeta? Ele não é profeta? A gente vai tratar disso. E os termos, pode falar? Alguns termos que nós encontramos da palavra profeta no Antigo Testamento é a palavra Nabi, o hebraico Nabi. Essa palavra Nabi foi na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, vai ser traduzido como profetes, que é transliterado para profeta. Então, a palavra profeta no Antigo Testamento é Nabi, no Novo Testamento e na versão grega é profetas. E que a gente vai encontrar no Novo Testamento esta palavra, profetas. Mas, além da palavra profeta, a gente também vai encontrar o profeta ser chamado de outros nomes, como vidente e homem de Deus.
E isso é legal quando a gente se atenta aos nomes, porque vidente tem um aspecto de previsão, predição, para ser mais específico, de poder falar coisas a respeito do futuro. Isso é uma característica do profetismo. Entretanto, o profetismo não se resume nessa capacidade preditiva. É apenas um elemento do ofício profético. Além disso, a gente vai ver também os profetas no Antigo Testamento sendo chamados de homens de Deus, mostrando justamente a questão do profeta ter este relacionamento com Deus. O profeta não é apenas aquele que é chamado e vive impiamente. O profeta ele é chamado para falar as palavras de Deus, mas ele também está em comunhão com Deus. E ele, ao falar as palavras de Deus, ele também está se condoendo com os pecados da nação de um povo. Isso. E por que isso é importante a se atentar? Porque quando a gente fala de profecia, principalmente no Antigo Testamento, só tinha profeta que era de Deus? Não, tinha um monte de profeta safado, mentiroso, né? Não tinha um monte de profeta safado? A gente vai ver que vai se levantar muitos falsos profetas. Esses falsos profetas, eles são totalmente contra este aspecto de serem homens de Deus. Não eram homens que estavam em comunhão com Deus. E é interessante que na questão dos falsos profetas, a gente vai ver algo também que vai fazer uma distinção entre os profetas de Deus e os profetas que se levantavam em nome de outros deuses, ou profetas que falavam em nome de Deus, mas não estavam falando as palavras de Deus. Em Deuteronômio 18, 9 e 10, a gente lê: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou dedique-se à magia, ou faça presságios ou pratique feitiçaria. Nesta passagem, que é o mesmo capítulo que a gente trata sobre Deus falando que vai se levantar um profeta no futuro, semelhante a Moisés, a gente entende aqui que no contexto do Antigo Testamento, naquele contexto daquela região, a profecia e os profetas eram algo comum de todos os povos. Profeta não se resume apenas ao povo de Israel. Todas as nações daquele período, os cananeus e os mesopotâmicos de maneira geral, tinham os seus profetas, que eram os seus videntes, os seus feiticeiros, os seus necromantes. Todos esses feiticeiros, astrólogos, eles estavam numa condição de profetas, de serem intermediadores entre a divindade e os homens. E isso é importante, porque quando a gente vai ver o ofício de profeta no Antigo Testamento e os profetas de Deus, Deus vai levantar os seus profetas, e esses profetas vão ser totalmente diferentes dos profetas pagãos que eram comuns naquele período. A primeira coisa é que os profetas pagãos, eles eram identificados como adivinhos, como mágicos, magos, como feiticeiros. O que todas essas palavras têm em comum? Qual é o trabalho de um feiticeiro? E os feiticeiros, eles se preocupam com a sua atividade através de encantamentos, através da manipulação de certos elementos. E os videntes, por meio, às vezes, de uma espécie de transe, no qual eles são dominados por determinada divindade. Quando a gente fala de magos, também está associado com a própria questão da feitiçaria, essa questão de dominar certos elementos ou observar certos elementos da criação, como a questão da astrologia, que era comum no período, se eu não me engano, entre os babilônios, se eu não me engano. Foi os babilônios? Os babilônios. Que
eles observavam então os astros e buscavam, através dos astros, também fazer predições e coisa do tipo. O que todos esses feiticeiros, magos, etc., que são os profetas pagãos têm em comum, é que todos eles buscam prever o futuro ou dar conselhos através da manipulação. Então, não é através da vontade de Deus e do próprio agir de Deus, mas é deles tentando manipular esses deuses. A concepção que quando a gente estuda o Antigo Testamento, e principalmente quando a gente estuda mais a história do Antigo Oriente, é uma manipulação. Por quê? Porque quando a gente estuda esse contexto do Antigo Testamento, a ideia que aqueles povos, de maneira geral, tinham dos deuses, é que os deuses, eles não tinham uma relação íntima com os homens. Eles eram meio distantes, indiferentes. E a ideia dos sacrifícios era justamente para aplacar a ira dos deuses, ou para poder fazer com que os deuses se voltassem para os homens. Então, todas as ações que os povos faziam, era meio que para manipular os deuses, para que os deuses se preocupassem com os homens. Então, tem sim esta característica de manipulação, porque é através do... que eles condicionavam aos deuses agir, ser Sim, nesse sentido. E é justamente isso que a gente não vai ver entre os profetas que vão ser levantados por Deus. Não é profetas que querem fazer e manipular. E outro ponto que é importante é que lá em Isaías 19, a gente vê outras informações sobre, então, profetas pagãos, que é o seguinte: os egípcios ficarão desanimados, e farei que os seus planos resultem em nada. Depois eles consultarão os ídolos e os necromantes, os médios e os adivinhos. Então eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor cruel, e um rei feroz dominará sobre eles, anuncia o soberano, o Senhor dos exércitos. Aqui é Deus falando o que ele vai fazer então contra os egípcios. E o que é interessante, o que é importante para nós nessa passagem, é a questão que nos próprios egípcios também tinham seus próprios videntes, profetas, que eram os médios, os adivinhos, os necromantes. O que é os necromantes? Que consulta aos mortos. É a capacidade de mediunidade, de fazer intermediação entre os homens e o mundo dos mortos. Isso a gente vê no... Tem um cara muito famoso que ele faz isso, que ele peca contra Deus e ele vai consultar um necromante. Quem é? Saul. Saul é um dos que peca contra Deus e vai consultar então uma necromante, porque ele quer falar com Samuel, que já tinha morrido. E é interessante que entre os povos pagãos, a necromancia era você buscar adivinhar, prever o futuro, ou buscar conhecimento dos deuses através do contato com os mortos, através da mediunidade, de poder falar com os mortos, mas também através, não apenas disso. Nesse período, algumas atividades eram muito comuns entre esses povos. Quando a gente pegar a profecia pode ser entendida de duas maneiras. A primeira delas é indutivamente. É a questão da observação. Fazer manipulação dos elementos para adquirir, então, certo conhecimento. Isso era muito comum de todos os povos daquele período. A adivinhação... O significado de adivinhação é uma intuição. Esse é o significado de adivinhação. É a questão de você ter uma intuição, você observar todos os elementos ao seu redor, aí você vai ter uma intuição. A questão da intuição, aí você vai predizer uma significado de hipótese o que vai acontecer para o futuro. É uma hipótese, não é uma certeza. Isso é a característica da adivinhação. Então, um ponto que é importante é que entre esses povos pagãos que falavam em nome de deuses falsos, nunca ia ser certeza que é Deus falso. Intuição não é uma certeza determinada, é uma hipótese. É tipo como se fosse uma ciência. Você acaba falando com base de uma teoria,
E você falou um ponto importante, que é a questão da própria ciência. Quando a gente fala de profecia, a profecia não é algo tipo miraculoso, mágico, como se fosse algo muito estranho. A profecia, quando a gente estuda o Antigo Testamento nesse período, era meio que uma espécie de ciência, algo comum. A gente fala de astrólogos como se fosse uma espécie de ciência. E quando a gente fala, então, da profecia, da questão indutiva, que era muito comum destes povos, e que vai contrastar com os profetas de Deus, é que eles eram uma profecia indutiva, por meio da divulgação da natureza, a formação como os pássaros voavam e tentar fazer previsão através da formação do voo dos pássaros, por meio de animais. Eu não sei se vocês já viram isso em algum filme ou coisa do tipo, esses videntes ou feiticeiros do período até mesmo da Idade Média, ou até da Antiguidade Tardia, tá? Os gauleses e coisas do tipo, matar os animais, sacrificar os animais e tentar fazer previsões através do fígado dos animais. Isso era algo muito comum também entre esse período, pegar o fígado dos animais e através então do fígado, a forma do fígado seria uma maneira de prever também. Então, a adivinhação a partir de sacrifícios, a partir da observação de líquidos, pegar o óleo e a água numa bacia, juntar, e a forma que se faz nesta água, eles também iam fazer previsões, a partir de outros instrumentos, alguns objetos. Então, tudo isso era comum entre os povos do Antigo Oriente Próximo, que é o contexto do Antigo Testamento. Além deste método indutivo, tinha o método intuitivo, que é a prática mais comum relatada na Bíblia. O método me confundo tudo aqui. O método indutivo é comum entre esses povos, mas não é falado nas Escrituras. Agora, um método intuitivo é predominantemente falado nas Escrituras, que é a interpretação de sonhos, a consulta aos mortos, a comunicação por meio de oráculos divinos. Desses aqui, quais eram os comuns aos profetas de Deus? Interpretação de sonho, né? Quem é um cara mais conhecido que interpretava sonho? O cara era bom, era José, né? Outro cara que também interpretava sonho? Daniel. Daniel também era bom, né? E, além disso, tem os oráculos divinos, que é a própria palavra de Deus falada ao profeta, e o profeta, então, sendo responsável em dar estes oráculos. Isso eram duas coisas que eram comuns entre os profetas do Antigo Testamento: a interpretação de sonhos e os oráculos divinos. Quando a gente pega os livros dos profetas, Isaías, Jeremias, etc., sabe aqueles vários discursos? Deus falando às nações? Aquilo são os oráculos de Deus. Esses discursos são os oráculos divinos de Deus. Então, era algo que era comum dos profetas no Antigo Testamento e que era diferente, então, dos profetas pagãos daquele período. E por que isso é importante, essa distinção? Percebe que, enquanto os profetas, os pagãos, eles buscavam o conhecimento através da manipulação de elementos, os profetas de Deus, eles só tinham uma maneira de conhecer, através da própria ação de Deus, ou por meio de sonho, uma própria ação de Deus através de sonho. Então, nesse caso, o profeta tinha essa posição mais passiva de receber a revelação por meio de algum sonho, ou por meio dos oráculos divinos, que era ouvir a própria voz de Deus, a voz de Deus, a vontade de Deus, e ele então ter a função de transmitir essa vontade, essa palavra de Deus. Percebe que é só, então, da maneira de o profeta necessita receber de Deus. Ele é realmente aquele que está no meio do caminho, é o intermediador. Ele recebia de Deus e passava, então, para o povo. Diferente dos outros profetas, das outras regiões, esses profetas pagãos, que buscavam manipular e ter essa característica muito mais soberba entre os profetas. E um ponto importante é que a interpretação de sonhos, ela é falada nas Escrituras. A gente vê isso em Daniel, a gente vê isso na história de José. Mas a interpretação de sonho é o padrão? Qual é o padrão da profecia que a gente encontra no Antigo Testamento?
é a própria palavra de Deus sendo falada ao profeta, não é? Esse é o padrão que a gente vê. Todos os profetas falavam a palavra de Deus, todos. Apenas alguns profetas tinham sonhos, como o próprio profeta Daniel, ou mesmo José, que também tinha este dom de profecia, através... Era casos específicos. O que predominava em todos os profetas era a palavra de Deus falada audivelmente, falada e tendo que ser expressa audivelmente pelos profetas. Essa era o que marcava o profetismo do Antigo Testamento e que é totalmente diferente dos profetas pagãos. E aí a gente já consegue perceber a importância quando a gente entende profecia. Profecia não é adivinhar o futuro. Profecia, a palavra de Deus sendo falada, é a vontade de Deus sendo expressa por meio desta pessoa. E isso a gente vai entender quando a gente falou lá dos termos Nabi, vidente, homem de Deus. O sentido de Nabi não tem uma ideia de previsão, de adivinhar futuro. Nabi tem mais um sentido de proclamação, de falar, de apenas anunciar. Então, o profeta ele é muito mais característico para anunciar a palavra de Deus, e não necessariamente falar a respeito do futuro, ou coisas que Deus vai realizar no futuro. E quando a gente vê o ministério, o ofício profético, a gente vai ver que em 1 Samuel, o Samuel vai ser levantado como o primeiro profeta que vai dar início à instituição profética. É através de Samuel que a gente vê o surgimento do profetismo no Antigo Testamento. Samuel ele vai ser, então, se levantar, vai ser responsável por ungir Saul como rei, e a partir daí que a gente vai ver os profetas sendo levantados para falar aos reis, e para ungir reis, escolher reis, ou falar o juízo de Deus a esses reis que não estavam cumprindo com a aliança de Deus. Então, note que o ofício profético tem essa função de ligar Deus ao povo por meio da própria obediência do rei. O profeta ele era aquele responsável por falar ao rei, por repreender o rei, como a gente vê no próprio caso de Davi. Quem é que vai até Davi para falar do pecado de Davi? Natã, o profeta Natã. Quando a gente vê Samuel é ele que é o responsável também para falar de Saul, que Saul já tinha perdido o seu reino, que Deus tinha tomado o reino de Saul para dar a Davi. Então, no período de Samuel, vai começar a se desenvolver, então, um profetismo, que esses homens vão se levantar para falar a palavra de Deus a esses reis que não cumpriam com a vontade de Deus. E isso é importante, porque... quando a gente estudar, então, os profetas de Israel e o profetismo, a gente vai ter que ter em mente um ponto, que é o contexto que os profetas atuaram. O período de atuação profética ela vai ser ao longo de toda a história. Vai começar com Samuel no início da monarquia e vai continuar até o fim da monarquia, com o período do exílio e depois da restauração de Israel. Todo este período vai ser marcadamente, vai se levantar profetas e vai ter atuação na progressão da revelação de Deus. E por que isso é importante? Porque um contexto histórico vai nos ajudar a entender o ministério profético ou a profecia que a gente vai buscar estudar. Se a gente estudar Isaías, a gente tem que entender o contexto no qual Isaías se levantou para falar. Quando a gente pega, então, essa história, a gente vai ter 4 períodos que vai ser de atuação profética. O período da monarquia unificada, que é quando Saul se torna rei, e depois, posteriormente, Davi, e aí nós temos um reino unificado de Israel e Judá. E o período da monarquia dividida, quando há esta divisão, esta separação, que é depois do período de Salomão. Com a descendência de Salomão, então, há essa divisão. A partir daí, a gente vai ver, então, a história se dividir. A história de Israel se dividir entre o reino do sul e o reino do norte, correto? Israel e Judá. E Israel e Judá vai se levantar profetas,
tanto em Judá vai se levantar profetas, como em Israel vai se levantar profetas, como nós podemos perceber. Neste período da monarquia dividida, a gente vê a história de Eliseu, de Elias, de Eliseu, a gente vê o livro de Amós e o livro de Oséias dentro deste período da monarquia dividida. Então, quando a gente lê Oséias, lê Amós, a gente precisa conhecer o contexto no qual eles estão atuando. No caso, a gente vai lá em Reis 15, a partir de Reis 14 em diante, é o período dos primeiros profetas literários, que a gente chama de literários, que é Isaías, etc. Então, a partir de 1 Reis 14, se a gente seguir essa leitura, a gente vai ter um contexto da história do reino dividido, no qual os profetas como Amós, Oséias e Isaías estão atuando. E é interessante a gente conhecer um contexto histórico. Tem, então, a divisão do exílio e do pós-exílio, que é onde a gente vê a atuação de Daniel, de Ezequiel, e o pós-exílio, quando a gente vê a atuação de Zacarias, de Malaquias. E, além disso, quando a gente fala deste período que os profetas atuaram, a gente vai ver que os profetas vão ser, então, divididos em dois pontos, né? Eu sou meio doido, eu não consigo falar e mexer no controle. Isso, agora eu consegui. A gente vai ver que os profetas eles são divididos em dois campos maiores. Os profetas literários, que são os profetas dos livros que nós lemos, Isaías, Jeremias, e etc. E os profetas não literários, que são os profetas anteriores, pré-clássicos, que são os profetas como Samuel, Natã, Gade, Elias, Eliseu, os discípulos dos profetas, os profetas profissionais que atuaram, então, na história de Israel, mas que não tem livros deles. Elias não escreveu o livro, nós não temos o livro de Elias, né? Não, nós não temos o livro de Eliseu, mas sabemos que eles foram profetas que atuaram. E nós conhecemos esses profetas nos livros históricos. Então, eles vão ser divididos entre essas duas categorias. Profetas pré-literários ou profetas anteriores e os profetas, então, literários ou chamado também de profetas clássicos, que atuaram no reino dividido no século 8 em diante e que vai ser já o período do fim da história de Israel com as invasões, com a queda de Jerusalém e a queda de Judá pelos reinos da Assíria e da Babilônia. E quando a gente, então, fala deste período, a gente vai ver que os profetas, os livros dos profetas literários, que são os profetas clássicos, eles vão ter vários textos nesses livros. A gente não tem só uma narrativa, a gente tem discurso, a gente tem um monte de imagens, a gente tem um monte de coisa que fica até difícil de ler. Um dos livros mais difíceis de entender são os livros proféticos, por causa da sua linguagem ser altamente simbólica e por causa da sua organização, ser vários discursos e etc. E só que a gente vai ver, quando a gente então estuda esses livros dos profetas, a gente vai ver que alguns textos são predominantes. O primeiro é que nos textos proféticos então há narrativas. Como Daniel, do capítulo 1 ao 3, a gente vê uma narrativa da história de Daniel, como ele foi parar lá na Babilônia. Da mesma forma, quando a gente lê Jonas é uma narrativa. Ali a gente não vê discursos de Deus. A gente vê uma história corrida de Jonas tentando fugir da vontade de Deus, né? Ao mesmo tempo, a gente também vai encontrar discursos dirigidos a Deus. Quando a gente pega as orações dos profetas, de se dirigindo a Deus, ou lamentações dos profetas, esse discurso do homem para Deus, são textos que a gente vai encontrar. Lamentações, orações, é muito comum também nos textos proféticos, que é dessa relação do profeta se direcionando a Deus. Mas também mais predominante ainda, a gente vai encontrar então os discursos dirigidos aos homens, que são os oráculos divinos. É o discurso dirigido dos homens, os profetas, falando as palavras recebidas de Deus aos homens. E aqui a gente vai ver que vai se dividir entre demanda jurídica,
quando Deus ele se levanta como um juiz diante do tribunal e decretando então os pecados daquele povo e falando então levantando acusações contra esse povo, então mostrando o juízo que vai acontecer por causa dos pecados deste povo. A gente vê uma espécie de tribunal, uma demanda jurídica. Mas além disso, a gente também vai ver julgamentos mais gerais, julgamentos de outras nações que fazem mal ao povo de Israel. A gente vai ver aqueles julgamentos mais severos, que são aqueles textos que começam com ai, fulano de tal, ai, que são os julgamentos severos contra aquelas nações por causa dos seus pecados. E também oráculos de salvação e oráculos contra as nações de maneira geral, e não apenas de julgamento, mas de outros aspectos, mas falando de outras nações, e de salvação. Quando a gente vê Deus prometendo restaurar o seu povo, de o seu povo voltar para a sua terra, como a gente vê a partir de Isaías 40 e diante, é só restauração, as promessas de Deus ao seu povo, tudo isso faz parte dos textos proféticos. E quando a gente então lê os profetas, se eu estiver passando do ponto, meus irmãos, me dão um toque, porque senão eu fico muito desatento. Quando a gente pegar, então, um texto profético, a gente vai entender, a gente deve observar, primeiro, que o texto profético, um profeta, ele vai falar uma profecia, e essa profecia vai se desenvolver. O profeta, ele fala sobre a queda de Jerusalém, fala sobre a queda de Judá e etc. Mas o profeta, ele não fala tudo, ele não fala tudo que ele tem que falar. Essa profecia vai ganhar forma, conteúdo, na história de Israel como um todo. A gente entende, então, quando a gente lê o livro dos profetas, a gente tem que ter em mente o quê? Que a revelação de Deus ela é progressiva, ela vai se desenvolvendo. A gente vai tendo mais clareza das profecias quando a gente vai vendo o desenvolvimento da história de Israel. Quando a gente lê Isaías, a gente tem uma clareza muito maior do livro de Isaías, quando a gente lê o Novo Testamento e lê o cumprimento das profecias de Isaías em Cristo. Então a gente vê este desenvolvimento, esta progressão. E isso significa que as profecias, se a gente lê ela de forma isolada, elas são fragmentadas. A gente não vai ler Isaías e entender tudo só em Isaías. É necessário, ao ler os livros dos profetas, a gente considerar os outros livros proféticos, considerar a história de Israel no seu desenvolvimento histórico como um todo. E é por isso que eu recomendo à igreja, leia Reis. Leia Reis a partir do capítulo 14 em diante, que aí é onde vocês vão ter a capacidade, vão ter o contexto histórico no qual os profetas literários vão atuar, e assim vocês leiam os profetas no qual vocês querem, Isaías, etc. Tenham este conhecimento. E leiam, então, não apenas um, mas considerem os outros livros proféticos. E também considere o simbolismo e a linguagem figurada. Eu não vou falar de simbolismo e de linguagem figurada, porque é a mesma coisa que a gente falou nos livros poéticos. Considere as figuras de linguagem. As imagens que a gente vai ver, principalmente quando a gente lê Daniel, que a gente vê bode, a gente vê bicho, que é um monte de bicho, a gente não entende o que é aquele bicho, o que é chifre, é tanto bicho, e parece que Daniel parece mais um sonho do que uma profecia em si. Considere, então, as imagens e o significado, os símbolos que essas imagens estão representando. Então, nesse ponto, não tenham medo em pegar livros, dicionários bíblicos, e ver determinadas palavras para entender o seu significado e como é que é empregado naquela passagem que você vai ver. Não consulte a internet, sites confiáveis para que vocês possam ajudar no estudo dos livros proféticos, para que vocês possam entender mais essa parte da simbologia, da linguagem figurada. E, principalmente, quando nós formos ler os livros proféticos, a literatura profética, a gente deve fazer essas 4 análises. Note que essas 4 análises, e para a gente finalizar, elas não se resumem apenas nos profetas. Isso a gente aplica em todos os textos, mas considerando um aspecto específico de cada um dos gêneros.
no caso dos livros proféticos, considerar a progressão da revelação, considerar que eles não devem ser lidos de maneira isolada, porque a profecia, de maneira geral, são fragmentadas, é o conjunto das profecias que vai dar um todo da revelação de Deus. E, de maneira geral, a análise histórico-cultural e contextual, considerar o contexto histórico, a análise léxico-sintática, considerar as palavras que estão sendo empregadas, a gramática propriamente dita. A análise teológica, considerar as verdades de Deus nos outros livros e como é que essas verdades estão se comunicando. E a análise literária, considerar o próprio gênero daquele texto, no caso a literatura profética, o texto narrativo, as figuras de linguagem, um texto mais poético, considerar esses textos que também vão aparecer de vez ou outra nos livros proféticos. Essas são as 4 análises que a gente tem que fazer ao ler um livro profético. E para responder, já finalizei, eu nem queria finalizar. Mas, respondendo, então, para os nossos dias, o que é a profecia? É a própria palavra de Deus. Isso significa que, para os nossos dias, como é que nós devemos identificar as profecias hoje? A primeira coisa é que profecia não é sapateada, né? Chega lá, sapateando, vira um manto, não vai, isso não é profecia, né? Isso aí todo mundo sabe. Mas como é que a gente vai identificar? A profecia? Se alguém se levanta e fala, eu tive o sonho, e neste sonho foi tal coisa, e este sonho ele não contradiz a palavra de Deus, a gente pode identificar isso como profecia? Sim ou não? Agora chegou aqui fica difícil. Tem que estar de acordo com o que está escrito? Ou é uma comunicação de Deus verbal ao futuro acerca da sua situação de vida especificamente? Eu nem entendi. Agora está voltado. Um sonho assim. Aquilo que Deus fala comigo verbalmente, ele está de acordo com o que está escrito nas Escrituras, ou é uma comunicação de Deus acerca do meu futuro, numa situação específica? Tem que estar de acordo com a Escritura? Pegou um ponto aí, esse ponto que eu quero tratar. Quando a gente fala de profecia, hoje em dia, a profecia é muito mais individual do que geral, nacional. Mas quando a gente estuda a profecia do Antigo Testamento e o desenvolvimento dessa profecia aí no Novo Testamento, quando for se desenvolver, quando a gente estudar o Novo Testamento, a gente pode pegar esse ponto, é que a profecia sempre tinha um caráter, não apenas individual, mas um caráter nacional do povo de Israel que quebrou a aliança estabelecida por Deus. O profeta se levantava como o arauto de Deus para a nação de Israel. A profecia não é de particular interpretação e nem tem um aspecto individual, mas é sempre o aspecto nacional, geral, da vontade de Deus ao povo que ele escolheu, e estabeleceu a aliança. Então, quando a gente fala profecia hoje, as profecias hoje não são de caráter nacional. Não é uma profecia à igreja. Não é a profecia à igreja do Brasil, a igreja espalhada pelo mundo. As profecias que a gente vê hoje é profecias individuais à sua vida particular. E como é que a gente então deve analisar? O primeiro ponto é que a profecia no Antigo Testamento sempre tinha esse caráter nacional. Embora a gente também veja aspectos individuais, mas que estavam subjugados ao aspecto nacional. Então já vê que é diferente das profecias de hoje. Isso significa que as profecias de hoje têm a mesma natureza das profecias do Antigo Testamento. Nenhum profeta que se levante hoje se levanta da mesma forma como os profetas do Antigo Testamento. Não tem. Se alguém se levanta hoje com a mesma forma que tem a mesma autoridade dos profetas do Antigo Testamento, é mentiroso, porque não tem. Primeiro, porque um profeta do Antigo Testamento ele realmente falava as palavras, literalmente as palavras de Deus. Segundo ponto, os profetas que se levantam hoje, como é que nós podemos identificar eles que falam individualmente a nós? Uma pessoa pode falar, não faz tal coisa, ou se você ir por tal caminho, você pode acontecer alguma coisa com você, e eu escuto, e no final das contas, o que ele falou estava correto. Realmente eu me escapei de algum perigo ou coisa do tipo. Como é que eu vou julgar isso se é muito individual? É muito no meu particular.
Aqui a gente vai entrar no ponto sobre o sentido de profecia. Se profecia hoje não é igual às profecias do Antigo Testamento, então as profecias hoje não tendo a mesma função. A profecia hoje está muito mais ligada a anunciar a palavra de Deus, no sentido mais geral. O profeta hoje é aquele que fala a palavra de Deus ou conduz você à palavra e à vontade de Deus. Isso significa que profeta é todos aqueles que falam a palavra de Deus. Pastores que se levantam e pregam a igreja dominicalmente e que estão expondo a palavra de Deus, naquele momento eles estão se colocando como profetas, nesse sentido de serem anunciantes da palavra de Deus. Agora, se há qualquer tipo de pessoa que fala de maneira individual as nossas vidas, se aquilo não nos desvia da palavra de Deus, não é contrário à palavra de Deus, e aí aqui a gente vai entrar no ponto polêmico, é quem acredita na continuação dos dons, ou quem não acreditar na continuação dos dons, que é a questão de se é continuista ou cessacionista. Deus continua falando por meio de visões, de sonhos hoje? Se nós cremos que Deus continua atuando por meio de visões e de sonhos, não que seja frequente, não que seja padrão, mas Ele pode fazer, então se alguém tem um sonho, ou ter algum sonho e aquele sonho fala alguma coisa no individual de outra pessoa, ele pode realmente ter tido um sonho da parte de Deus. E isso é claro se você entende que os dons carismáticos continuam. Agora, certamente os dons espirituais eles têm que estar em movimento com as coisas. Se eu acreditar que os dons espirituais cessou, aonde eu posso acreditar no sentido prático da soberania de Deus? O sensacionista está captando uma contradição assim, da soberania e assim da continuação dos dons. Se eu acredito que Deus é soberano, eu acredito que Deus está em movimento. Se Deus está em movimento, o Espírito Santo também está em movimento. Se ele está em movimento, Deus, de uma forma soberana, ele tem toda a liberdade de comunicar conosco verbalmente, desde que contradiga a Escritura, que já está revelada a Escritura. para que a gente possa encerrar esse assunto, nós podemos identificar as profecias. Não vamos falar de cessacionismo e continuismo, porque não é nem o nosso assunto e não temos tempo para isso, mas espero a gente pode tratar disso em outra aula, quando a gente falar sobre o Espírito Santo e coisa do tipo, alguma aula sobre o Espírito Santo. Mas nós identificamos então as profecias hoje. Primeiro é que se nós cremos, eu particularmente creio que Deus pode muito bem agir por meio de sonhos. Ele pode muito bem falar no nosso individual, porque Deus não vai restringir o seu poder. Mas isso não é padrão. O padrão é a palavra de Deus. Nós nos conduzimos pela palavra de Deus que já foi revelada. Se qualquer coisa que veio a nós, que é subjetivo e que nós não sabemos se é de Deus ou não, o ponto principal é: contradiz a palavra de Deus escrita, revelada? Não contradiz? Ok. Isso nos guia a algum caminho de virtude e de crescimento espiritual? Se não nos guia a caminho de virtude e de crescimento espiritual, não nos serve para nada, porque nós já temos a palavra de Deus que nos conduz. Então, esses dois pontos: se nos conduz ao caminho de virtude, algum sonho que nós tivemos ou algo do tipo, como podemos saber se é de Deus? Se nos conduz então ao caminho da santidade, ao próprio caminho que é revelado pela própria palavra de Deus escrita. E o primeiro ponto é que nós não somos guiados pelos esses aspectos mais subjetivos que nós temos, mas pela própria palavra de Deus escrita, que é a própria profecia de Deus. Então, se você quer se guiar por profecia, devemos então ter como as próprias escrituras como palavra de Deus. Eu vou encerrar aqui, que a gente já estourou o nosso tempo, e eu vou passar a palavra para o nosso irmão Jadson. E eu acho que eu vou ter que estender essa aula aqui. Na próxima aula a gente